Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Geraldo na área novamente e hoje nessa quinta aula, no Tô de Casa no Enem, nós iremos continuar resolvendo as questões do Enem 2017. Então vamos para a nossa primeira questão. Questão 114. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos, presente em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de baixa massa molar, como metanol ou etanol, na presença de um catalisador, de acordo com a equação química. Bem, então nós percebemos que o biodiesel é obtido pela reação de triglicerídeos com óleos vegetais, de triglicerídeo com álcoois, e esse triglicerídeos está presente em óleos vegetais e em gorduras animais. Então é exatamente isso que esta equação está mostrando, essa reação do óleo ou gordura com o álcool, produzindo biodiesel e outro composto, correto? A função química presente no produto que representa o biodiesel é. Então, como dados relevantes, nós temos que o biodiesel é obtido pela reação de triglicerídeo com álcoois. Esses triglicerídeos são encontrados em óleos vegetais e em gorduras animais. E a pergunta é, qual a função química do biodiesel? Então, para nós determinarmos a função química do biodiesel, nós vamos analisar a equação química que o enunciado trouxe. Percebemos que aqui nos reagentes nós temos dois compostos, que de acordo com o enunciado, um é a gordura ou óleo e o outro é álcool. Vamos analisar essa estrutura mais simples, essa estrutura menor, CH3OH. Percebemos que aqui nós temos um carbono saturado ligado diretamente com uma hidroxila. Essa configuração caracteriza a função orgânica que nós chamamos de álcool. Bem, estudantes, percebam então que o álcool é caracterizado pela ligação direta entre carbono saturado e hidroxila. Mas afinal, o que é um carbono saturado? É o carbono que apresenta apenas ligações simples, ou seja, possui hibridização ou hibridação do tipo sp3. Mas agora vamos voltar para a nossa equação. Então, nós já sabemos que essa estrutura é o álcool, consequentemente, a estrutura ao lado é óleo ou gordura. Lá no nosso produto, nós temos então dois compostos também. Um, de acordo com o enunciado, é o biodiesel e o outro, como nós já vimos anteriormente, hidroxila ligado a carbono saturado, configura a função orgânica álcool. Consequentemente, essa estrutura ao lado tem que ser o nosso biodiesel. E a questão, a pergunta é exatamente essa. Qual a função química presente nessa estrutura do biodiesel? Analisando mais de perto a estrutura, nós podemos perceber a presença desse agrupamento. E esse agrupamento, ele traz a característica da função orgânica oxigenada, que nós chamamos de éster. E como nós podemos evidenciar isso? O éster, ele é um composto, uma função derivada da carboxila presente na estrutura do ácido carboxílico. Percebam que a diferença do ácido carboxílico para o éster é apenas a substituição do hidrogênio da carboxila, que está no ácido carboxílico, por um grupo carbônico. Quando há essa substituição, nós temos a função química éster. Devido a isso, nós podemos afirmar que no biodiesel a função química presente é a função éster. Contudo, a alternativa correta é a nossa letra B. Correto? Nossa próxima questão é a 134. Ela diz o seguinte: a ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel,
é também utilizada em escala de laboratório, na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos alcenos são crivadas pela oxidação com o ozônio, O3, em presença de água e zinco metálico. E a reação produz aldeídos e ou cetonas, dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Então, observe, a ozonólise, ela quebra as duplas ligações por meio da molécula de ozônio, o O3. E dependendo dessa quebra, do tipo, do grau de substituição dessa ligação dupla, ela pode produzir aldeídos e ou cetonas. E o enunciado continua. Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos, como mostra o esquema. Pois bem, se essas ligações duplas são dissubstituídas, vamos gerar cetona. Caso elas sejam terminais ou monossubstituídas, gera-se aldeídos. E o esquema que ele mostrou aqui abaixo, essa equação química, é um exemplo de ozonólise do composto bútio-eno. Esse composto bútio-eno, ao sofrer a ozonólise, ele vai produzir dois produtos, o propanal e o metanal. E essa equação vai ser muito importante na nossa resolução, como vocês vão ver adiante. Continuando a questão, ele diz: considere a ozonólise do composto 1-fenil, 2-metil-prop-1-eno e traz a estrutura química desse composto, do 1-fenil, 2-metil-prop-1-eno. Beleza. E pergunta: quais são os produtos formados nesta reação? Bem, dadas as nossas alternativas, então vamos organizar esses dados destacados. Primeiro, a ozonólise. Na ozonólise, a ligação dupla é crivada, é quebrada pela molécula de ozônio, produzindo aldeídos e ou cetonas. Aldeídos vai ser produzido se essa ligação dupla for monossubstituída e cetona se essa ligação dupla for dissubstituída. E por fim ele pergunta quais os produtos da ozonólise do 1-fenil, 2-metil-prop-1-eno. Bem, estudantes, antes de nós partirmos para os produtos que a ozonólise do 1-fenil, 2-metil-prop-1-eno de fato vai gerar, nós vamos pegar como base a ozonólise do bútio-eno, que ele já deu pronta no enunciado. Vamos analisar ela e tentar reproduzir para esse composto que o enunciado questiona, correto? Então vamos aí. Temos aí então a nossa equação modelo. É a equação exemplo, é aquilo que nós iremos seguir, tentar reproduzir no composto do 1-fenil, 2-metil-prop-1-eno. Agora eu vou reescrever esta equação química, evidenciando os átomos de carbono e hidrogênio. É apenas uma reescrita. Por quê? Visualizando os átomos de carbono e hidrogênio, nós vamos ter uma melhor compreensão do processo. Pois bem, nesse processo de ozonólise do bútio-eno, nós temos que, de acordo com o enunciado, a quebra, a clivagem da ligação dupla. Ao se quebrar essa ligação dupla, o carbono 1 e 2 ficam deficientes de ligações. Estudantes, nas aulas de introdução à química orgânica, quando nós estudamos os postulados de Kekulé, o primeiro postulado afirma que o carbono é tetravalente. Mas o que é ser tetravalente? É ter a tendência, a priori, de estabelecer 4 ligações químicas. Neste caso, o carbono 1 e 2, como quebrou uma ligação dupla, ele está estabelecendo apenas 2 ligações químicas, ou seja, ele está deficiente de ligações. E para buscar a estabilidade, ele vai atrás de mais 2 ligações químicas para novamente estabelecer 4 ligações e estabilizar. E na ozonólise é exatamente isso que acontece. Olha aqui. Esses oxigênios presentes no ozônio vai suprir
essa deficiência de ligações no carbono 1 e 2. Ao suprir essa deficiência no carbono 2, ele vai gerar o produto que nós chamamos de propanal. E ao gerar essa deficiência no carbono 1, gera o produto que nós chamamos de metanal. Ou seja, essa é a ozonólise do but-1-eno. Observe, estudante, que foi apenas suprir a deficiência de ligações do carbono, nada a mais, correto? Agora que nós já sabemos como o processo de ozonose ocorre, como ela funciona, nós podemos propor este mesmo processo para o composto 1-fenil-2-metil-prop-1-eno, correto? E é isso que nós vamos fazer agora. Então, nós temos aí o nosso composto, o 1-fenil-2-metil-prop-1-eno. Como nós vimos anteriormente, essa ligação dupla vai ser quebrada, ou seja, vai ser clivada. Os carbonos 1 e 2 vão ficar deficientes de ligações. O ozônio vai suprir essa deficiência. Ao suprir no carbono 2, gera esse primeiro produto. E ao suprir no carbono 1, gera esse segundo produto. Só que a questão pergunta qual a nomenclatura, qual o nome desses compostos. Então, vamos analisar mais de perto esses compostos. No primeiro composto, nós percebemos a presença da carbonila, a C-O, na extremidade da cadeia. Essa presença da carbonila configura, caracteriza a função orgânica aldeído. Ligado a essa carbonila, percebemos a presença do benzeno, do anel benzênico. Ao juntar essas duas informações, nós temos então o composto chamado benzaldeído, também conhecido como aldeído benzoico. Vamos fazer a mesma análise no segundo produto. Percebemos novamente a presença da carbonila, só que desta vez a carbonila está no meio da cadeia, ou seja, está em um carbono secundário. E isso caracteriza a função orgânica cetona, correto? A nomenclatura de cetona, ela é baseada na maneira mais simples possível. Ela é dividida em 3 partes: prefixo, infixo e sufixo. Estudantes, vale recordar que essa nomenclatura de prefixo, infixo e sufixo é a mais básica de todas, sendo que o prefixo remete a número de carbonos da cadeia principal, o infixo ao tipo de ligação que esses carbonos estão estabelecendo. Já o sufixo é a terminação característica do grupo em questão, que neste caso é a cetona. Então vamos aqui. Essa cetona possui 3 carbonos. Consequentemente, o seu prefixo é prop. As ligações presentes entre esses 3 carbonos é do tipo simples. Consequentemente, o seu infixo é an. E a terminar, por ser um grupo cetona, a terminação desse grupo cetona aí da nomenclatura, o sufixo de cetona é ona. Consequentemente, essa cetona tem a nomenclatura de propanona. A propanona é a cetona mais simples que nós temos, correto? Então, os 2 produtos formados são esse, benzaldeído ou aldeído benzoico e a propanona, configurando então a alternativa letra A, benzaldeído e propanona. Estudantes, nós percebemos que as 2 questões cobrou diretamente sobre funções orgânicas, correto? Mais especificamente as funções oxigenadas. É de suma importância para o estudante que vai prestar o Enem ter essas funções bem definidas. O Enem é bem recorrente, no Enem é bem recorrente essa abordagem de funções orgânicas, principalmente hidrocarbonetos e as 8 funções principais oxigenadas: álcool, fenol, enol, aldeídos, cetonas, ácido carboxílico, éster e éter. Também vale ressaltar a importância das 4 principais funções orgânicas nitrogenadas: aminas, amidas,
nitrocompostos e as nitrilas. E por fim, também vale ressaltar a importância dos haletos orgânicos. Então a dica de hoje é essa: revisem as funções orgânicas. Então, galera, até mais, até a próxima aula. Valeu!